Vamos lá. Bom, alô, alô, sou Vinícius Félix aqui, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de conversa, de bate-papo, trocar uma ideia aqui. Hoje um convidado, Telefonemas costuma ser o podcast onde as pessoas vêm aqui falar da vida pessoal. Esse convidado, eu não sei se ele pode falar muito da vida pessoal dele, porque é um personagem misterioso da internet. Carapanã, seja bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. É um prazer imenso estar aqui. E é isso. A gente, em geral, a gente não fala muito sobre si mesmo. E aí, é engraçado, a gente vai ter que trabalhar aqui com esse limite. Acho que a ideia da conversa é até falar mais das coisas que você, obviamente, fala na internet, no Vira Casacas, nos seus lugares assim, de atividade, né? Mas conta, assim, dentro do que você pode contar, como que você surgiu, qual é um pouco da sua formação, assim, e até essa questão de se esconder é uma questão de segurança? Qual que é a sua motivação para isso, assim? Dentro do que você pode contar, lógico. Cara, eu comecei a vida nas exatas. Achava que eu ia ser engenheiro e consegui um grau em alguma coisa desse tipo. Depois abandonei tudo. Fui para as humanidades, mas fiquei fazendo um trabalho mais técnico um tempão. E, por último, eu estava absolutamente obcecado com questões de biologia e sei lá, enfim, algumas coisas que tinham a ver com uns campos tipo, sei lá, biologia teórica, umas coisas antigas foram meio que abandonadas, assim, uns lances que tinham a ver com fenomenologia, sei lá, toda uma loucura, assim. E trabalhei com um monte de coisa na vida, nem sei, uma porrada de coisa, deve ter sido de porteiro, fiz uma porrada de coisa e cara, em algum momento ali, não sei, eu acho que cansou um pouco, não sei, comecei a prestar atenção nessas coisas de política, assim, 2016 foi um ano muito atípico, porque a primeira coisa das coisas que estavam acontecendo em torno do impeachment aqui, né? Então eu tive a oportunidade ou esse privilégio de assistir algumas dessas manifestações, e algumas delas já aparecia muito a figura, né, do Bolsonaro e tal. Já tinha muita, como é que eu vou falar, elogio à ditadura militar. Tinha toda uma coisa ali rolando, e nessa época eu comecei a ficar muito, sei lá, cara, não só angustiado, eu acho, mas eu ficava muito preocupado com para onde as coisas iam, porque o problema não era, para mim o problema, aí eu vou falar muito abertamente, assim, não era nenhum problema tal guinada à direita exatamente, assim, mas era o tipo da guinada que vinha, né? Parece que a direita no Brasil, ela vive do esgoto, né? Assim, sempre é a mesma coisa, né? Desde a ditadura, assim. O negócio é mentira, é lixo. Nessa época eu não tinha muito essa ideia ainda, eu ficava tentando entender o que estava acontecendo, entender por que as pessoas estavam se sentindo como elas se sentiam, mas era muito louco ver gente que eu conhecia, que era gente boa, né? Gente inteligente, cara. Gente boa, que tava totalmente tomado, assim, por uma coisa absurda, assim. É muito estranho, né? Você vê, estudei com essa pessoa aqui, a pessoa era normal, e aí, de repente, a pessoa tá enfiada com a cara num monte de loucura, assim, né? Espalhando no Facebook que o Lula pagou, sei lá quem, roubou não sei o quê do Palácio Planalto, e aí você tenta argumentar uma coisa, cara, isso aqui, ok, talvez isso possa ser verdade, mas isso aqui não pode ser verdade. Aí os caras entravam quase que num estado de ódio, né? Isso foi me chamando a atenção, mas teve um momento, cara, que eu acho que foi muito interessante, foi quando eu tive uma discussão com uma figura que era um amigo de um amigo. E esse cara, ele primeiro, ele tentou me convencer, assim, ele tentava que nunca, como é que é? Que tinha não sei quantos anos que a Espanha era governada por comunistas. E aí eu ficava falando, mas como assim, cara? Tipo, teve o franquismo.
teve isso aqui, teve isso aqui. Não, até o Franco era comunista, tudo era comunista. O cara, tudo era comunismo, assim. E o cara falou isso, falou umas outras coisas doidas sobre flúor na água e sobre como tinha alguma coisa para transformar os homens em mulheres. Cara, muitas loucuras. Cara, essa aí eu não tô sabendo. E assim, isso foi muito doido, isso foi muito louco, assim. Isso foi, acho que isso ainda foi em 2015. Mas esse é um evento que eu nunca esqueço, porque eu fiquei preocupado, na real, sacou? Assim, eu fiquei preocupado. Falei, cara, vou trocar uma ideia aqui com o meu amigo que é conhecido. Ele falou, cara, o que aconteceu com o teu amigo aí, cara? O cara, a gente tava ali conversando no grupo tal, e o cara começou a falar um monte de doideira, assim, que não tem nenhum sentido. Aí você falou, o cara foi fazer o doutorado dele lá em Portugal e voltou assim. Eu falei, como assim? Não, esse cara tipo, o cara era bolsista sem fronteiras, cara. E o cara tava totalmente doido, sacou? O cara totalmente doido, assim. Completamente fora da casinha, saca? Saquei. E, cara, já tava tudo ali, né? Nas coisas que ele tava falando, tava tudo ali, assim. O tempo todo ali, depois, em 2016, no ano seguinte, né? Quando eu ia aparecendo essas loucuras ali na campanha do Trump, e aí eu redescobri o Alex Jones, né? Que antes era um cara que era um truther, né? O cara que ia falar a verdade sobre o 11 de setembro e todas umas loucuras. De repente esse cara tava lá inventando outras coisas, mas esse cara tinha sido sugado, né? Tragado por essa parada, não sei porquê, assim. E ali eu desconfio que tinha alguma coisa patológica rolando, porque era muito, muito forte, assim. O cara não tava trolando, não, sabe? Ele realmente acreditava nessas coisas. E, cara, eu fui prestando atenção nisso e fui vendo como essas coisas começaram a convergir, né? Período da conspiração, extrema-direita, apologia da ditadura, racismo, né? É o que estava rolando nos Estados Unidos. Um baita descontentamento com o estado das coisas, que eu acho que era generalizado ali no pós-crise de 2008. Vem Brexit, vem esses partidos de extrema-direita tomando forma, né? Alguns deles se espatifaram no chão, tipo a Aurora Dourada lá na Grécia, ou o Partido da Liberdade na Áustria, né? Mas isso tudo estava ali, né, cara? E era muito interessante, assim, porque muito rápido, cara, essa era uma coisa que me chamava a atenção. Muito rápido, muito rapidamente, você chegava no nazismo, né? Quando você começava a olhar para essas coisas, a Aurora Dourada nem tentava esconder, né? A própria bandeira já era uma variante da suástica, assim. Mas o Partido da Liberdade na Áustria, o partido foi fundado por ex-nazistas, né? Se é que isso existe, assim. E o partido tinha tudo a ver com todo um esquema muito doido de fraternidades que existem na Áustria, que são meio que um berço do nazismo. O cara que era o cabeça do partido, que era o Strache, era um cara conhecido por militância neonazista na juventude, inclusive militância armada, né? Um negócio meio, uma versão austríaca desse esquema milícia aí, Estados Unidos e tal. E você começava a olhar essas coisas, assim, era muito rápido, isso tudo ia aparecendo. E a outra coisa que era impressionante era como você tinha um eco disso na internet, né, o tempo todo, assim. Então, era um momento que era muito, muito doido ver como você tinha criado todo um caldo cultural que convergiu para isso e que tinha sido dada a largada ali, assim, em 2008, mais ou menos. Eu acho que 2008 é o ano mais emblemático, né, quando eu volto para trás, né? A eleição do Obama, a crise, quando o colonismo nacional começa a ficar completamente ensandecido, né? Então vem, assim, Rodrigo Constantino, Reinaldo Azevedo, e começa a entrar completamente doido. Os caras começam a falar coisa, sabe, ter esse estilo muito mais agressivo ali. Começa um pouco antes, em 2006, mas em 2008 isso já é muito mainstream, né? Sim, sim. E aí esse momento que você fez essa radiografia, você entrou na internet, esse nome que você tem na internet hoje, que você começou a usar para postar as coisas, eu identifico que você foi descoberto pelos podcasters justamente ali em 2016, 2017, né? Você já tinha esse nome? Você já escrevia ou você decidiu, tipo, não, vou assumir esse nome para escrever sobre essas coisas na internet? Foi nesse momento ou já vinha de antes?
Não, isso já tinha antes, e aí, mas era um pouco mais, sei lá, menos na cara. Só que nessa época eu comecei a prestar muita atenção nisso cara, muito francamente, ver que a imprensa não estava preparada para cobrir isso. Não tinha, assim, não tinha nenhuma condição, né? Assim, sem nenhum demérito. Eu não sou esse tipo de esquerda que quer sempre ficar batendo na imprensa, não. Mas não tinha condição. E eu lembro de... Eu entendi quem era, por exemplo, o Olavo de Carvalho em 2001. Okay. O cara já circulava, assim, em 2003 você já via menção a esse cara em outros espaços de internet, lista de discussão, ou seja, o negócio que estava ali. O cara também era colunista do Globo, colunista de jornal, tal. Ele estava na mídia mainstream, né? Pouca gente. Estava na mídia há muito tempo, isso. O pessoal esquece, né? Mas aí, assim, essas histórias de Foro de São Paulo, de não sei o que, isso tudo vem ali, logo depois da eleição do PT, assim, e vem vinculado a esses grupos que ele estava muito próximo na época, que eram de oficiais da reserva, né, que eram contra qualquer tipo de investigação em torno dos crimes da ditadura militar, né. Isso foi uma coisa que alguns clubes de oficiais fizeram várias vezes, assim. Você tinha uma organização muito famosa, eu soube que esse cara existia por causa de um jornalzinho que eles distribuíam, né? Era uma organização chamada Ternuma, Terrorismo Nunca Mais, né? Para ser uma contraposição à tortura nunca mais. E aí tinha lá texto do Olavo de Carvalho e tal, e aí era engraçado, porque tinha ali, por volta dessa época, tinha o Mídia Sem Máscara, que era uma espécie de jornal do cara, então isso que essa direita mais doida do Brasil, né, e que flertava com esse amor à ditadura militar, estava toda ali, né? Uhum. Era a mesma meia dúzia de figuras assim que se escreviam abertamente, e sempre com esse tom conspiratório muito doidão, né? Bill Gates é o agente de Pequim, Parará, isso era uma coisa bem comum, assim. E isso depois, né? Você começava a ver isso bastante no Orkut depois. Mas, enfim, cara, o pessoal da mídia não estava muito preparado para cobrir isso, porque, de alguma forma, isso já tinha sido normalizado, né? Esse é o ponto, né? Vai lá. Não, é que eu gostei disso que você reparou assim, você separou bem, né? Não vai bater, essa batida, bater na mídia de uma forma meio como se todo mundo fosse conspiracionista ali dentro, realmente não faz muito sentido. Mas você tocou bem nesse assunto. Tipo assim, o Rodrigo Constantino, que hoje é assim, claramente identificado como um cara que fica plantando história, né? Ele tava ali na Veja como assim, um cara sério, né? Só não via quem não queria. E assim, acho que essa dificuldade da mídia talvez em bater nesse coisa mais conspiracionista tem um pouco a ver com a ideologia da mídia ser de direita, né? Tipo assim, ela tem uma dificuldade em identificar esses extremos, porque em algum ponto será que ela concorda, né, não com o objetivo dos caras, mas com uma parte da prática, né? Não sei se eu me expressei bem, mas acho que é por aí, né? A mídia ela não consegue bater no Constantino porque ela não vê, né, que censurar ele por exemplo, ou quando a gente censura esse cara, a gente não está matando a liberdade de imprensa, por exemplo. Até hoje eu acho que a gente tem uma dificuldade de identificar isso, por exemplo. Cara, mas é mais interessante, né? Porque você vê um cara tipo o Reinaldo Azevedo que muda da água pro vinho, né? Tem uma habilidade, né? Um cara que escreve bem, um cara que tinha sido editor, ele vê a temperatura da água, né? Ele vê a temperatura da água. E ele muito rápido pegou nessa coisa, esse colunismo tóxico, assim, antipetista. Então era tudo os petralhas, não sei o quê, um negócio totalmente muito, sei lá, completamente perdido, assim, e com muita raiva. Você pegava os comentários do blog do cara, todo mundo falando em matar, em sei lá o quê. Era um negócio muito doido, muito maluco, assim, a coisa do tio rei, que é o cara, a turma do chapéu e papapá. Então entrava todo uma coisa que é quase infantilóide ali, né? Mas em torno dele, que se criou. E o que esses caras estavam fazendo era meio que usar um modus operandi aí, que depois fica
bem mais comum, e é isso, cara. A mídia já tinha normalizado isso, assim. Sim. Esses caras estavam falando, gente, olha só, esses caras estavam falando meio que abertamente, como se fosse uma coisa normal, em acusar médico cubano e refugiado haitiano de ser guerrilheiro, assim. Isso aí passava pelas páginas da Veja sem nenhum problema, né? Se não na impressa, nos blogs, nas coisas todas ali. E a outra coisa que eu achava doido, teve um momento que para mim foi uma coisa que também me marcou. Eu li uma matéria na Veja que chamava Os Ossos do Socialismo. E essa era uma matéria, até hoje eu não consegui, ela foi retirada do site da Veja, então eu não consigo decidir quem escreveu. Mas ela era uma matéria sobre como se descobriu em colônias norte-americanas, as primeiras colônias lá, que tinha havido canibalismo numa delas. E os caras estavam dizendo que isso tinha acontecido porque essas colônias norte-americanas eram socialistas. Lá, os peregrinos, assim. Uhum. Aí eu ficava olhando aquilo e falando assim, o que esse cara tá falando, velho? Pera aí. Aí eu peguei e fui procurar o que era a matéria original da escavação, que de fato aconteceu o canibalismo lá no lugar, porque foi uma dessas colônias que entrou em guerra contra os nativos, perdeu a colheita, ficou isolada e a galera pegou o inverno e morreu, entendeu? Se matou, se comeu cadáver. Baita, né, de uma Situação limite, né? Uma situação limite, assim. E aí, o que é? Eu fiquei olhando, que doideira de socialismo era essa? E aí, comecei a descobrir esse outro ecossistema. Isso tinha a ver com uma coisa um livro que o cara citou, de um desses malucos aí de Instituto Mises, do Alabama, sei lá o quê, que era... cara, que são coisas assim... e aí, como eu falei, tudo isso estava normalizado, né? Então, assim, todo esse caldo que produz, que entorna, né? Isso começa do que a gente vai chamar depois do que seria, do que deveria ser uma direita, não sei nem se dá para dizer que é moderada ou que vá lá, e tava lá, tava tudo nas páginas dos semanários, né? Assim, coisas das mais delirantes possível, assim, ensinar filosofia nas escolas é doutrinação marxista. Ensinar não sei o quê, ou seja, tudo isso foi construído nos espaços... e foi construído nos espaços de massa, né, cara? Sim. Não veio de um esgoto, né? Foi convidado a participar daquilo, né? Sim. Eu lembro de um post... Agora eu não lembro a data, assim, é engraçado. Quando a gente começa a pensar nesses... Como os anos, acho que foram meio comprimidos de um jeito meio esquisito, a gente já não identifica bem mais onde aconteceu o quê, mas eu lembro que uma vez, eu não sei se foi antes da eleição do Bolsonaro ou depois, que alguém homenageou algum cara que falaram que era nazista, né? E aí eu fui ver, assim, esse cara, tipo assim, por ele ter sido era um cara, acho que um cara, não lembro, um estrangeiro, né, que foi morto no Brasil, supostamente por um grupo de guerrilheiros, né? E aí falaram assim, pô, então, olha lá, os caras homenageando nazista, porque esse cara supostamente seria nazista também. Então, é engraçado como as viúvas da ditadura gostavam desse cara. Assim, eles sempre homenagearam esse cara e sempre... E aí eu lembro que eu achei esse nome em 2 lugares, né? Isso no livro lá do Ustra, em que ele lista, né? Um dos pontos desse livro é listar os mortos pelos guerrilheiros para incriminar, né? Ó, a gente vivia numa guerra mesmo contra a esquerda e tal. E assim, quem sabe, uma das pessoas que tinha encampado essa lista na imprensa era justamente o Reinaldo Azevedo no blog dele. Tipo, olha aqui, a Comissão da Verdade vai olhar para esse lado, sabe? Uma coisa nesse tom. Completamente errado, assim. Mas até indo para um outro lado, Carapana, você falou uma coisa assim, né? Talvez seja uma coisa até patológica, né? O cara realmente perder a visão perder um pouco a referência de mundo, assim, criar um certo ressentimento com as coisas. Acho que tem várias possibilidades. O que você identifica? Você acha que as pessoas realmente têm uma visão de mundo que é meio torta, realmente é racista por, sei lá, quais motivos? Ou, porque agora que é um ponto, assim, depois que o Bolsonaro foi eleito, a gente viu isso talvez um pouco arrefecer um pouco. Não muito, mas talvez pelo menos nos meios mais formais. Passa por uma estratégia também, essa postura de
de extremar nas fake news, de extremar na ideologia, passa por um ponto para tomada de poder, ou você acha que não, realmente é a mentalidade dos caras? Onde essas duas coisas conversam? Assim? Cara, eu acho que isso é tudo estratégico, assim. E que se a gente for pegar o que aconteceu no Brasil na década de 60, né, até antes do golpe militar, o que é que você tinha? Você tinha o Jango, que era um presidente super popular. Pode falar o que quiser, mas o Jango era popular. Sim, ele tá lá nas pesquisas, ele era super popular. Eu acho que ele teve até mais voto que o presidente da época, né? Ele teve, acho que... Depois dá pra ver esse dado aí. Sim. E ele era um cara que vinha de uma trajetória nacional populista, né? O cara era meio... A história dele está vinculada ao Rio Grande do Sul, Brizola, ao próprio Getúlio Vargas, enfim, essa galera lá, que o pessoal de São Borja, enfim, essas dinastias políticas que tinham subido ali um pouco antes do Estado Novo, na República Velha, e depois tinham integrado o Estado Novo e tal. Então o cara tinha uma trajetória que, sei lá, cara, era enfim, diferente do que a UDN ia querer, mas falar que o negócio era comunista, que o cara era sei lá o que, é um pouco esquisito. Era quase o establishment da época, né? Dá pra dizer. Era quase o establishment da época, exatamente. E o que esses caras queriam, assim, era meio que restaurar um pouco daquele legado... cara, do legado trabalhista do Estado Novo. Era isso que os caras colocavam. E reforma agrária, enfim, coisas que estavam sendo discutidas no Brasil como planos de desenvolvimento. Só que esses caras tinham, de fato, inclusive por causa do tenentismo, os caras tinham uma base militar, sacou? Tipo, tinha gente dentro das Forças Armadas que topava, assim, que achava que era isso mesmo, esse era o caminho, é o que tinha desenvolvido o Brasil antes, e era o que tinha que se fazer. E cara, não necessariamente, essa que é uma coisa meio doida, né? Esses caras, eles iam, assim, nas alianças deles com os socialistas e os comunistas brasileiros meio tortuosa, né? Porque o Vargas, o Vargas era um anticomunista convicto, assim, e que depois precisa da esquerda para voltar ao poder pelo voto, né? Então ele meio que... Você tinha todo esse cenário, que é uma coisa muito mais complexa, e o João Goulart era um cara muito popular, mas também não era um político muito habilidoso, né? Um cara que veio de outra seara, assim, um cara que tinha um carisma e tal, mas era... Enfim, e um cara dessa elite estancieira do Rio Grande do Sul, Parará. O que os caras transformaram esse cenário, o que você vê, e você vê isso até hoje, né? É uma coisa absolutamente maluca, assim, né? Parece que o Jango era um revolucionário, né? Parece que esse cara era um revolucionário, parece... E assim, a gente estava vindo de um cenário que os caras tentaram dar um golpe para não deixar Juscelino Kubitschek assumir a presidência. Os caras acusavam o Juscelino Kubitschek de ser comunista, imagina. Juscelino Kubitschek, né? Tipo, o cara que, sei lá, Autoestrada, Brasília, outra... né, queria dançar valsa com as meninas bonitas, é isso que o cara queria fazer, né? Tipo, nenhum... Mas a gente vinha desse cenário que era absolutamente maluco e que tava cheio de industrial metendo grana para fazer isso. E assim, os caras fizeram uma máquina de propaganda, com parte da Igreja Católica também, né? E algumas organizações aí da direita católica, que, cara, era uma coisa doida, né? Tem o fantasma do comunismo tá no Brasil, tudo é comunismo, né? Alfabetizar as pessoas é comunismo, fazer reforma agrária é comunismo, ter salário mínimo é comunismo, ter 13º é comunismo, tudo é comunismo, assim, que é um pouco parecido com o que está agora. E, cara, você sabe o que é impressionante, assim, algo que se vê muito bem, né? Cada vez que o Brasil fica paranoico assim, você tem uma classe, mais de uma, né? Mas assim, esse mesmo grupo, né? Essas mesmas dinastias da elite brasileira dentro do judiciário, dentro do executivo, dentro das Forças Armadas, né? As Forças Armadas, nas altas patentes, tem muita gente que é filho, neto de outras pessoas, né? De outros oficiais. Esses caras ganham poder, né? Esses caras ganham poder. Toda vez que essas loucuras começam a acontecer, eles ganham poder. Então, para mim, é muito pouco plausível, né? Eu acho que isso é um modo, e é um modo muito eficiente. E esses caras são muito bons nisso, né?
E eles contam cara, com uma absoluta conivência dos meios de comunicação, né? Porque... E aí, como eu digo sempre, né? Aquela coisa que é muito complicada, cara. A gente tem jornalistas no Brasil que são pessoas corajosas pra caramba, que produzem um trabalho, que fazem um trabalho que é fantástico, assim. Mas, cara, você vai ver o que as editorias produzem, né? Como que elas retratam o país. Imagina o que é isso. A gente viveu 12 anos sob um governo de centro-esquerda absolutamente moderado, que podia errar, ou podia não errar, ou podia estar errado aqui ou ali, mas assim, nunca foi, né? Nunca existiu esse grande fantasma, assim, sei lá, né? Aquela brincadeira do grupo de Facebook, né? Coisas que os reaças acreditam que seriam boas, se fosse verdade, né? Antes fosse esse PT revolucionário, poderoso, com suas brigadas de super soldados geneticamente modificados, pagos pelo Jorge Soros, e o MST comunista, e os haitianos que vão... Imagina, cara. Mas assim, nunca existiu isso. Fechando prisão, né? Pedindo dinheiro, taxando milionário. Imagina isso, assim, nunca foi. Os caras queriam fazer parte do jogo, e aí você tem essa coisa muito louca, né? O que aconteceu? Todo mundo acha que o processo de 2016, ali naquele final, quem perdeu foi o PT, mas quem perdeu foi todo mundo que alimentou isso, né? Foi o PSDB e todos os puxadinhos do PSDB, né? O Reinaldo Azevedo, inclusive. Esses caras se acabaram, né? Eles não têm nada, estão na mão do Dória. Então, assim, você teve uma implosão do que era o Brasil com base num monte de coisa histérica, assim, que cara, os caras continuaram fazendo isso porque funcionava, né? Funcionava fazer isso, dizer que o Lula e a Dilma têm um plano de dominação e o Hugo Chávez está mandando não sei o quê, essa coisa. É isso, assim, sim. Não tenho dúvidas, cara, não tenho dúvidas. Sim, porque, voltando até a falar um pouco da imprensa, eu acho que eu não consegui ser muito claro ali na minha outra intervenção, mas eu acho que é isso que você falou, a imprensa ela é muito corajosa nas denúncias, tipo assim, ela vai para cima mesmo. A imprensa vai para cima do Bolsonaro toda hora, cara. A gente já tem exposto, já tinha até antes, né, da eleição, exposto todos os casos de corrupção, as evidências contra o filho dele agora são, assim, são claras, tá tudo na imprensa. Né? O que o corpo da imprensa não faz é justamente atacar, é justamente aí que a realidade se distorce nesse ponto, né? Tipo assim, as coisas não ficam com clareza na imprensa. O PT na imprensa não é o que é o PT na realidade, o Bolsonaro na imprensa não é o que é o Bolsonaro real. Porque é isso, né? Tipo assim, lendo o Mark Fisher, né, agora o livro saiu, essa coisa do realismo capitalista ser uma coisa que está dentro do nosso consciente, eu vejo isso muito na imprensa. Assim, às vezes eu vejo um comentário assim, de alguém no Twitter, um cara da imprensa. Tipo assim, o que os militares vão pensar da baixeza do governo do Bolsonaro? Tipo assim, como, cara, qual que é o histórico dos militares no Brasil, cara? Você acha que, sabe, pô, tá na formação do Brasil isso, cara, os caras sempre disputaram o poder, eles não disputaram o poder agora em 18, né? Tipo, o que foi 16? Qual foi o papel deles em 16? É sempre eu acho que é isso, sim, eu acho que uma das principais leituras erradas que distorce todo é a gente achar que a ditadura acabou na redemocratização, que ali, não, encerrou, pô, você pôs uma pedra ali e nada sobrou, né? Acho que grande parte das pessoas ainda faz essa leitura equivocada, né? E aí que eu acho que vai dar nas coisas que você falou, né? Fazer a radiografia do que era a nova direita ali se mobilizando, fazendo os passeatos, o que era o MBL, quem pagou quem, já estava tudo comprometido nessas visões tortas, né? E, cara, já dava para ver que você tinha ali uma coisa montada, né? E essa era uma das primeiras coisas, os primeiros alvos, assim, desse tipo de coisa eram justamente os jornalistas, né? Eu lembro que cada vez que saía uma matéria crítica ao MBL ali no auge de quando os caras tinham um maquinário de difamação, eles corriam e faziam coisas muito doidas, né? Teve um caso que eu achei maravilhoso, que eles veem que o cara tem a biografia do Marighella, então quer dizer que ele é comunista. Eu lembro disso. E aí eles iam espalhando isso, né, por esses sites apócrifos deles e tal, e os caras iam fazendo esse tipo de coisa. Alguém ia lá e criticava o Danilo Gentili, eles iam lá e pressionavam pro cara ser demitido da redação.
Era tudo muito louco, assim, né? Fizeram o que fizeram com a Marielle, né? Que é até mais Exato, que é outra, é um detalhe mais maluco ainda, né? Ou seja, começaram a aventar essas loucuras de que existia alguma culpa dela no fato dela ter sido assassinada, e depois começaram a tentar fazer meia-culpa lá, né? Sei lá por quê, porque não iam ter a divisão do bolo que eles imaginavam que eles teriam. E estão aí, né, cara, fazendo o que sempre fizeram, né? Hoje estavam espalhando notícia falsa contra o Boulos, né? Porque isso que esse povo é, né? Eles estavam nesse bolo aí, sem trocadilho? Claro que estavam, cara. Primeiro, quando eu cliquei na hashtag, a primeira coisa que me aparece é político deles, assim. Não vão mudar, não existe isso, não existe aquele cara possibilidade. É verdade. Não tem problema, assim. Eu não tenho mais nenhum problema em simplesmente assumir que não existe direita que preste no Brasil, e esses caras não são nossos adversários, eles são nossos inimigos, assim. Porque, primeira coisa, eles nos tratam desse jeito, e não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A guerra não é uma coisa voluntária, né? Se os caras escolheram tratar a política como guerra, não existe como não fazê-lo, né? Não tem muita opção. Sim, e acho que um ponto aí é justamente porque quando a gente olha em retrospecto, assim, né? Quando você topou da entrevista, eu fui ouvir lá os primeiros podcasts que você participou, o Anticast, até o Vira Casacas, quando você ainda acho que não fazia parte, né, da bancada ali. E até nesses meios, né, isso era uma novidade, né? Tipo assim, se pro grande público até hoje ainda não faz muito sentido esse papo, pra gente que estava mais ligado, assim, também não fazia muito sentido, né? E agora esse movimento, por exemplo, acho que assim, a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 11 de novembro, acho que esse episódio vai até hoje mesmo por causa dessa temperatura. Hoje sai essa fake news do Boulos, e aí é engraçado, porque ela é publicada, primeiro, né, ela sai primeiro pelo Russomano dentro de um debate ao vivo, não era um debate televisionado, né, mas enfim, né, tava no UOL ali, tinha uma audiência bem relevante, e minutos depois o autor da denúncia, que é um notório militante dos caras, né, nem vale a pena citar aqui, mas é um cara que até foi preso aí, tá dentro do esquema das fake news, então assim, claramente já não existe mais, né, pô, a Vera Magalhães que pode contestar ela quanto for, até ela denunciou, falou assim, gente, ó, isso aqui o cara acabou de postar uma mentira aqui, tudo coordenado, não tem nem o que discutir, nem vai entrar em debate, será que o Boulos realmente tem seus laranjas? Não faz nem sentido o negócio, né? Então, por isso que eu até olho com uma certa preocupação, cara, você acha que tem em algum, parece, eu sinto nessa turma, será que eles estão numa guerra interna, estão perdendo espaço? Essa mobilização em torno do Boulos tá começando a surtir efeito? Como que se a nossa radiografia lá em 2017 era um pouco ruim, eu queria que você me atualizasse, sabe? Dá hoje, o que tá rolando hoje? Porque sinto uma certa perder a mão um pouco, assim. Ou é muito otimismo? Cara, não é otimismo, assim. Eu acho que a gente tem um cenário muito diferente, como foi diferente em 2015, se você chegasse para alguém e falasse assim, cara, no segundo turno de 2018, Bolsonaro vai ser eleito presidente. O cara ia rolar de rir, né? Sim. E aí ele ia falar, não, você tá... Ou você é um otimista, né? Se você fosse um bolsonarista, ou você é um pessimista crônico, porque... mas, assim, eu já tava de olho nisso, porque um dos meus melhores amigos... Tudo parava de falar porcaria do Bolsonaro, e eu não entendia por quê. E eu nunca entendi por quê. E eu falava, cara, mas o que esse cara tem a ver? Esse cara não tem nada a ver com nada que você acredita. Nada. Não, porque... o Brasil tá tomado pela corrupção e ele é um cara honesto e sei lá o quê, e aí, tipo, enfim, você ia olhando essas coisas, tá aí, né? Hoje é um desses que finge que nunca apoiou o cara, nunca falou nada, mas vai lá. Mas você tinha já isso muito cedo, né? Isso muito cedo, muito antes dele sequer, era quando tava logo ali depois de 2013, ia aparecendo o nome dele, aparecia um monte de coisa. Não, esse cara é o cara que vai dar o jeito no Brasil e blá, blá, blá.
E muita coisa curada, né? Eu achava isso muito interessante, assim. Vinha muita coisa... Já era um tempo que as pessoas tinham um smartphone, então o cara recebia só o trechinho do vídeo, o trechinho da coisa. Tinha uma certa... Cara, tinha uma certa assessoria de imprensa dele, uma certa coordenação, que eu acho que ali ainda era bastante voluntariado, era muito voluntarista, né? As pessoas estavam fazendo isso porque de fato achavam isso legal, porque o cara era meio que um meme, porque era legal, porque o cara irritava, porque o cara atacava as feministas, porque o cara atacava a presidenta, qualquer merda do tipo. E cara, só que era muito interessante, assim, né? Porque você ia vendo esse negócio crescendo, esse fenômeno já estava ali sendo cozido, assim, e tal. E a Lava Jato e tudo que aconteceu ali no impeachment foram meio que catalisadores para isso, né? Você tinha o tempo inteiro a mídia batendo no establishment político brasileiro inteiro, às vezes com coisas que são absurdas, né? A gente vê aí, sabe, hoje os bastidores da Lava Jato, né? Sim. E toda a rubris desses caras. Não, cara, você lembra como o desemprego era uma coisa horrível naquela época? Hoje não é mais. É muito maior e não é mais. Não, naquela época era o fim da esperança de vários brasileiros, era matérias e matérias, o desemprego está aumentando, o negócio está não sei o quê, o Brasil vai pro buraco, o dólar, não sei o que, agora já não interessa mais nada, né? Pode morrer 100 e tantas mil pessoas, pode estar todo mundo desempregado, esse animal de teta aí pode ter quebrado o país e foda-se, entendeu? Tipo, ninguém tá nem aí pra isso. Então, assim, essa é uma coisa que é muito interessante olhar, cara, porque é aquele cenário que foi feito para que ele sentasse na cadeira presidencial não existe mais, né? E aí você tem essa outra coisa hoje em dia, que eu acho que os donos do capital no Brasil querem que se aprove as tais reformas, e se precisar manter o Bolsonaro lá para isso, tudo bem. Os militares querem ter um controle da política brasileira que é mais duradouro, né? Que eu acho que ele seria mais perene, inclusive pós esse período Bolsonaro. Eu acho que eles vão querer ditar os limites do que é possível, né? Isso é muito claro. Eles estão fazendo isso aí, dando todas as cordas de que haverá muitos tweets aí ameaçando o ministro Supremo ainda, e é isso que é o papel que eles se prestam nesse momento, porque, enfim, na história do Brasil nunca souberam fazer outra coisa, né? Então fica aí, essa é a grande questão. E, cara, eu acho que existe um cenário muito diferente, e esse cenário, ele é meio engraçado, é como se o Centrão fosse se arenizando, o Bolsonaro meio ali, do tipo na corda bamba, não no sentido de que vai cair, mas ele tem que começar a equilibrar alguma coisa, porque se ele... enfim, vamos ver aí como que vai estar a popularidade do cara daqui a um ano, né? Não acho que vai estar boa coisa. E tá errando tudo no cenário internacional, né? Porque tem um bando de idiota para guiar a política internacional dele. Um bando de idiota que mal tem formação na área e quando tem, a formação merda. Escreve merda, né? Do tipo, cara, nosso chanceler é uma vergonha. O cara é um absoluto imbecil. Assim. O cara escreveu um texto dizendo que o Trump é o escolhido de Deus, escolhido, sei lá o quê, para trazer Deus de volta pro Ocidente. É cheio desse blá 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 metafísico aí, gnóstico. Porcaria, da graça, do caralho, esse monte de palavra em grego, um monte de coisa que, cara, é um negócio assim, ridículo, cara. Sim. E os caras, isso aí é uma parada que vai custar caro para gerações, né? O que os caras estão fazendo é um negócio, é uma desmoralização absoluta, assim, de tudo que foi construído antes. E entra nisso aí um outro esquema que eu acho impressionante, que imagina o que é que a gente vivia, né? Você tinha um monte de gente ali em 2008, 2009, dizendo que filosofia e sociologia eram problemas porque eram coisa da esquerda, doutrinadora, parará. Certo. Dali, entre 2010 e 2011, você moveu para a questão dos estudos ambientais, né? E o problema é que esse bando de ambientalista aí, eles são uma máfia verde, eles não querem que a gente aprove a dilapidação do Código Florestal e é todo mundo...
um bando de hippie que quer abraçar a árvore, e aí foram arrebentando com as ciências biológicas. Aquecimento global não existe, olha aqui, pode desmatar a Amazônia toda, que cresce daqui a 5 anos, porque o cara falou lá nos Jô Soares, qualquer merda do tipo. E agora os caras estão finalmente destruindo, sei lá, cara, a epidemiologia, a medicina, assim, a física também, né? Porque tem terraplanista, tá sobrando. E o plano dos caras é esse, né? Assim, a arquitetura da destruição de tudo, né? Você vai lá, a Amazônia não tá queimando, a Covid não tá matando, tá tudo legal, tá tudo tranquilo. E, cara, isso é o que esses caras produziram. Assim. Se isso se sustenta, e eu acho, inclusive, se isso se sustenta sem um regime, sem um fechamento de regime mesmo, eu não sei, entendeu? Eu também não sei o quanto os militares estão dispostos a fazer isso. Essa é sempre uma pergunta. Não porque eles não gostem do poder, mas essa é uma aventura muito, muito, muito cara, né, vamos dizer assim. Mas não duvido, né? Então, não duvido que isso seja possível. E entra num outro circuito também, que é muito interessante, né? Porque essa coisa que você fala, né? Sobre como a mídia assim... Você tem todo um jeito como os militares se comunicam, né, dentro do espectro midiático, assim, que dá a entender de que eles são moderados, de que eles são razoáveis, de que eles são qualquer coisa, quando esses caras foram os grandes fiadores do Bolsonaro. Né? Eles não foram adesistas de última hora e estão aí há muitos anos dizendo as mesmas coisas que dizem hoje. Pega o general Heleno lá em 2007, 2006, 2008, as coisas que ele falava. Ele não mudou nada, cara. Sim. Ninguém mudou nada. Ninguém morou um cara que perdeu o cargo dele porque foi em loja maçônica falar que tinha que fazer discurso golpista. Os caras iam fazer discurso golpista pra cima e pra baixo, assim. E isso era uma coisa que era muito interessante porque quase como se fosse uma coisa uma espécie de refém, né? O Brasil é refém dos caras, os caras são os fiadores da coisa. Então, se você falar mal do exército, se você quiser punir quem fez tortura, aí não pode. Aí a gente vai lá e vai derrubar seu governo, vai, enfim, ter que dar seguimento a isso. E é um negócio que é muito louco, né? A gente viveu uma democracia tutelada, incompleta, mas ainda assim, talvez a melhor coisa que aconteceu nesse país aí, nesse último século, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Você teve um período que funcionou, né? A coisa estava indo, assim. E daí os caras vêm para jogar tudo por terra e usar dos mesmos artifícios que eles usavam antes, né? A gente está vivendo o dia da marmota, cara. Sim. É foda. Mas isso que você colocou eu acho muito bom. A situação que foi, né, que existia para a tomada de poder já não é mais a mesma. Então não existe mais aquela tempestade tão perfeita para todo mundo justificar, né? Porque você falou dos fiadores militares, e aí tem os fiadores dele que estão, sei lá, tem o Sérgio Moro, o Luciano Huck, então... Acho que quando eu falei de rearticulação, talvez eu estava até pensando talvez nisso, né? Porque qualquer ideia mais de esquerda, nem falo radical, assim, ela já parece que ela não é mais nem considerada, né? Então a discussão agora vai ser Bolsonaro e o que agora estão tentando chamar de centro, né? E aí fica assim, é muito bom. No meu jornalismo aqui de tentativa, né? Assim, até de leitura, né? Assim, por exemplo, quando você falou ali da estratégia, né? Lentamente você colocando na cabeça das pessoas argumentos de extrema-direita, negacionismo ali, né, o Rodrigo Constantino colar. Isso fez sentido lá em 2008. Em 2020, a gente já vê essas novas nomenclaturas, que já, talvez, assim, aparentemente não são tão ruins, mas talvez pensando mais friamente, eu acho tão ruim quanto, assim, que a gente vê, por exemplo, o uso da palavra razão, né? Quando o jornalista da Folha fez a matéria revelando o encontro do Moro e do Huck, acho que ele usa essa palavra de argumento que no debate deles
teria surgido essa palavra. Não, vamos apelar à razão. A Gabriela Prioli na CNN, nos canais de YouTube dela, apela à razão. Não sei mais quem apela à razão, né? Então, a direita que fechou com o Bolsonaro e agora não fecha mais com ele, em 2022 irá, já está para mim coreografado, vai apelar à sua razão. O senhor vai votar em quem, sei lá, que a esquerda vai votar no paro? Nessa matéria da Folha, inclusive, eu achei bizarro que o cara faz toda uma futurologia de quem vai ser o indicado do PT, que provavelmente o Boulos, se não ganhar a prefeitura também, vai estar lá, né? Baseado em nada. Mas, assim, a gente já sabe que eles vão usar essa coisa da razão. Como que você tá lendo essa... Aí sim, eu acho que já dá para falar em um pessoal que está ainda não perdeu a mão que nem o Russomano perdeu. Eu acho que hoje eu acho assim, minha versão, hoje perderam a mão para tentar atacar o Boulos, mas essa da razão eu acho que vai ser comprada por muita gente, cara. A gente vai ver isso assim, tipo, não, cara, não compra isso. Os amigos que a gente brigou por causa que eles iam votar no Boulos, a gente vai ter que brigar com eles de novo, porque eles não vão querer votar na razão. Cara, pode ser. Pode ser. Eu digo o seguinte, o que acontece? Lembra das capas de revista em 2017? Eram todas assim, Dória é o Macron brasileiro. Uhum. O Macron brasileiro, a busca pelo Macron brasileiro. Dois extremos. Num, o governo que quer Bolsa Família e emprego para todo mundo. No outro, o psicopata que promete fuzilar a oposição e fechar o Congresso. Assim, parabéns, imprensa. Muito obrigado novamente. Assim, né? Essa coisa das editorias políticas, essa covardia dos caras, que eu acho péssimo, cara. Fala que não quer porque não gosta de gasta aí, inventa qualquer coisa, bota qualquer merda. Não começa esse papo de que o PT é radical, a esquerda brasileira é radical, blá, 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 não, que já cansou, entendeu? Nem aguenta mais essa merda. Agora, fica assim, cara, eu fico olhando o que é interessante, né? Porque, por exemplo, a Gabriela Prioli. A Gabriela Prioli uma comentarista da Globo News, assim, da CNN. Um pouco... Nada, não, digo... nesse sentido do nível, né? Sim, eu sei que ela tá na CNN, assim, mas é uma figura padrão na coisa toda que teve uma baita projeção porque ficava humilhando o retardado lá do menino lá, que tem problema, não consegue cantar nem o ex direito, aí resolveu ser comentarista político. Aquele cara Cara, o cara é muito ruim, cara. O cara é muito ruim, assim. E ele fala... Mas é impressionante como ele fala com uma baita propriedade, né? Então ele pega qualquer bobagem e fala... porque esse aqui, a esquerda fez tal coisa, né? Blá, blá, blá. Eu ficava vendo o cara no morning show, às vezes. No debate ele ganharia facilmente de mim, porque falar bonito é outra história. Né? Ele fala qualquer idiotice e ele fala bem, né? Mas assim, o cara é uma besta quadrada. Ou não, né? Porque ele tá rico e a gente não. E o cara prestava, sei lá, coisa pra partido. Então... eu sempre penso nisso, né? Burro sou eu que estou aqui. Não estou aqui ganhando dinheiro com os meus talentos. Ou não, né? A minha falta de talento. Mas enfim, todo mundo olhava, e ou seja, você pega do lado de um cara igual aquele, qualquer outra pessoa é muito boa, né? Então você vai olhar o que ela está fazendo ali, você vai achar que é fantástico, você vai achar que é muito legal. Até a hora que começa a mostrar o que é, né? O que vem, e que todo mundo eu já sabia, cara. Mesmo quando compartilhava vídeo dela lá no começo, porque me divertia de ver o cara, eu sabia que era isso que ela era. Tanto faz, né? Problema nenhum, assim. Pode ficar aí. Pode ser o centro que é racional, essa coisa da política racional, esse apelo à racionalidade. Isso é uma coisa muito comum, cara, dentro desses circuitos liberais, assim, né? A revista libertária, que não é absolutamente maluca, nos Estados Unidos, né? A revista mais antiga do Partido Libertário, o título dela, o nome dela é Reason, né? Razão. Então, esse apelo, e assim, nem vou garantir o conteúdo da Reason, não, mas é onde eu consegui ler coisas que eram desse meio que não eram completamente insanas, né? Porque, assim, cara, o Instituto Mises é um negócio que aqui no Brasil foi dentro do mainstream político, mas nos Estados Unidos, cara, a sede dele é no Alabama, não é à toa, né? É uma galera que queria apelar para o federalismo, assim, para a questão de menor poder central do governo para restituir o apartheid, né? Então, tipo, sem nenhum problema, assim. Uma galera que queria usar essas paradas ali
da escola austríaca para meter legislação racista. Não tem, é isso. Assim. Então pode pegar a história toda, foi essa, e que chega um momento em que eles começam um tipo de maluquice, assim, que eu nem sei como é que eu descrevo. Agora, você sabe o que é muito interessante? Eu acho que ler essas coisas começou a me dar um certo apreço muito maior pelo que é a esquerda. Assim. Eu gosto muito mais da esquerda hoje do que eu gostava antes. Eu acho que ter afundado... Cara, eu afundei dentro do que era do razoável e do irrazoável da direita, e aquilo ali é um deserto, cara. Eu conhecia autores que eram interessantes de se ler. Eu tinha lido o Popper, tinha lido o Raymond Aron, tinha lido umas coisas assim. Mas depois você passa de uma certa galera que está ali na centro-direita, assim, não tem mais nada, é um deserto, entendeu? Não tem nada que se preste. Aí tem caras que são, sei lá, bons filósofos ou figuras que têm uma relevância, né, por mil motivos, são super influentes, são argumentativos, mas esses caras, o projeto de mundo deles é uma merda, assim. A gente tem um projeto muito melhor, cara. A gente tem um projeto muito melhor. A esquerda, eu posso falar isso, a esquerda em geral, eu posso botar desde da centro-esquerda até, sei lá, cara, até o Fidel Castro. O projeto é muito melhor, cara. O projeto é muito melhor. Não tem comparação. Não vai comparar Cuba com os Estados Unidos, não. Compara Cuba com Haiti. Compara Cuba com o resto da América Central. Aí vamos ver, né? Sim. Porque essa porcaria aí de ficar o tempo todo, porque na Flórida tem mais e Cuba tem menos, não sei o quê. Compara o que foram os anos do PT aqui e o que a gente tá vendo agora, entendeu? Eu comparo o Fernando Henrique, né, que é um liberal a la Bill Clinton, né, um novo trabalhista aí, né, um New Labour, um qualquer coisa, mas mesmo ele tá a anos-luz do que a gente vive hoje. Assim. É uma coisa que não tem nem... A gente tá fora do espectro. Assim. Então o que é? Você tem essa direita que renasce no Brasil, e renasce pra quê? Ela renasce pra acabar com tudo. Cara, aí existe uma coisa, a gente pode ver, como você falou isso. As pessoas querem uma saída disso. Né? Pode ser que muitas delas vão ser seduzidas por essa coisa, dessa política da razão, por não sei o quê. Cara, pode ser, assim, mas eu acho que esses caras não têm um apelo muito grande ainda, assim, não vão conseguir. A não ser que tenham atrás de si um líder carismático. Né? Essa é a diferença. Assim, ou um líder que seja produzido como carismático. E que não vai ser o Luciano Huck, que é um bundão, sacou? Não tem nenhuma condição de fazer isso. É um cara que troca de opinião, apaga foto com quem não sei o quê. É um cara bundão, não tem condição, não vai fazer isso. A oportunidade de outsider que ele tinha foi na eleição de 2018. Ele tinha que ter começado antes. Ele não vai fazer. O Moro não vai fazer isso, entendeu? Não tem condição. Talvez vire deputado, talvez vire senador, qualquer coisa desse tipo, mas não vai ter condição. Eu aposto que ele vai virar comentarista da Globo News. É a minha aposta. Pode ser. Jurídico. Porque ali enfim, eu acho, cara, que a gente vai assistir a formação dessa enfim, do que seria essa coisa aí que eles vão chamar de centro, né, mas que é 50% ex-bolsonaristas, né? É Moro, é Mandetta. E aquilo que eu disse, né, cara, várias vezes eu falei, cara, o Mandetta vai ser demitido porque ele é alfabetizado, né, cara? Assim, a gente, tipo, eu fui o primeiro vira-casacas. Viram que ele sabia ler e falou, você sabe ler, cara? Ele sabe ler, o cara sabe ler, então o cara vai ser demitido. Agora isso torna ele um presidenciável, alguém que tem que mandar no Brasil? Porra nenhuma, entendeu? O cara, quem topou participar daquilo ali, que se aguente, assim. E também parar com essa merda de ficar falando que tal ministro é técnico e tal ministro é ideológico. Isso não existe, cara. Isso existe. Essa galera tá toda ali porque acredita no projeto desse governo. Então, ninguém tá ali por amor à pátria, nem nada do tipo, assim, né? O Mandetta tava lá porque queria meter o louco no setor privado da saúde, que é onde ele sempre se elegeu, né? Onde ele tem muito capital político, e chegou um momento em que ele teve condição de se projetar para um cenário nacional, porque, porra, né? Como eu falei, né, cara? A gente podia estar com o Fernando Collor na presidência, que é um dos maiores biltres da política brasileira, e o cara ia conseguir ser menos pior que o Bolsonaro, assim, cara. Sim. Assim, isso é muito louco, né, cara? O Mandetta, ele fez um negócio assim, que é intolerável, né? Assim, ele largou
o cargo mais importante, no momento mais importante, e o saldo dele são 160 mil mortos, sabe? E não vai ser, assim como o Bolsonaro não é julgado em nenhum momento por isso ainda, eu acho que ele vai, acho que na hora, assim, cabe esse acerto de contas, mas cabe também para ele, assim, e para todo mundo que foi leniente com a pandemia, né? Esse acerto de contas tem que ser feito. Eu até penso, quem senta vai capitalizar em cima disso em algum momento, porque né, não é possível, se tem 160 mil pessoas que morreram, cara, tem, sei lá, para milhões, nem consigo fazer uma conta, 50 milhões, sei lá, 10 milhões, sei lá, cara, tem muitas pessoas que vão se sensibilizar com isso. Quem vai fazer justiça a nós, né? É um ponto, assim. Sim. Agora, eu acho que ainda, eu posso dizer, todo mundo aí teve uma certa conivência, mas assim, o tipo de coisa que aconteceu de janeiro até aqui, né, cara, porque lembremos aí, querido ouvinte, logo no começo do ano a gente teve o secretário de Cultura do discurso nazista. O ano não acabou ainda, né? Assim, o desfile de demência desse ano ainda vai ter grandes momentos, né? Como que teve ontem do nosso excrementíssimo presidente ameaçando os Estados Unidos. Ontem ele foi raiz, né? Como eles gostam de dizer. Muito bom, cara. Mas você falou que não acredita no Hulk. Eu acredito nele na medida que ele largue. Assim, em 2018, acho que ficou evidente que ele não largou a chance dele por uma questão de olhar. Eu vejo o pessoal falando assim, né? Tipo assim, cara, ele vai largar a vida mansa dele pra comprar a maior treta possível. Você vai largar a sua vida mansa que todo mundo te tolera sabe? Não faz muito sentido, né? Eu acho que em 2018 ele fez essa conta. Vou pra essa guerra aqui, louca, ou não, né? Em 2018 eu acho assim, que ele tá. Não, 2020, né? Eu acredito que ele possa ir, porque os dois adversários dele, que aí toda essa construção que conseguiram fazer na cabeça de todo mundo, que seria uma extrema esquerda e uma extrema direita, seria o Lula e o Bolsonaro, devem estar, né, no cálculo deles, mais enfraquecidos, né? E aí, com conhecimento, eu acho foda, né? Porque ele começa a eleição com 100% de... Acho que só ele, o Bolsonaro e o Lula têm essa taxa de conhecimento, né? Assim, ser 100% conhecido pelos brasileiros. É a taxa deles, né? Aí, isso eu não sei. Se ele apostar nessa, acho que ele tem chance. Assim. E vai ter que produzir militância, né? Vai ter que agregar gente aí que saiu dessa direita bolsonarista, vai ter que agregar viúvas do PSDB, vai ter que conseguir fazer isso para ter projeção. Não, nisso você está absolutamente correto, assim. Mas a gente está vendo, né, cara, que São Paulo mostra que tem gente que começa muito alto porque é conhecido e de repente... É verdade, tem esse caso. Derrete. Então, porque é justamente essa pergunta que a gente fazia pra gente encerrar o papo, cara, Pana. Quando você falou da estratégia bolsonarista, você citou voluntarismo, né? E assim, o voluntarismo ele é uma característica, voltando a falar do realismo capitalista, né? Ele tá em todo mundo, cara. Tá na gente em alguma medida, assim. Essa coisa de que, pô, eu vou ser o radical, né? Entendeu? Tem um pouco isso. Mas tá no centro, assim, que é essa coisa individualista. A gente que é um pouco dono da razão, né? Ela é uma performance que cabe no ambiente da internet, né? Então, na internet sempre tem o herói da semana, o cara que, pô, lacrou, que falou o papo certo, pois que é onde a gente falou aqui do centro, né? Eu esqueci de citar o Felipe Neto, né? Eles desfilam para despejar a ideologia deles, eles desfilam nesse papel de, pô, cara, aqui o cara foi legal. Pô, o cara, às vezes é legal mesmo fazer o quê, né? Às vezes o cara, o poder de dinheiro dele, ele consegue fazer coisas que eu amaria fazer. Comprar livro para pessoas, dar uma oportunidade para quem não queria. Mas trabalham nessa coisa que aí eu vejo um lado negativo, que é esse centrismo que no futuro vai todo mundo ser Uber e trabalhar no refúgio e ser precarizado, só que no governo desses caras, mas tudo bem. Mas eles trabalham justamente nessa lógica do voluntarismo que tá... Aí o que você acha, cara? Como que a gente trabalha? E aí você vê isso na campanha do Boulos? Conseguir quebrar, talvez, começar a quebrar um pouco isso, questionar mais
o papel da internet tipo assim, o papel de cada um nessa rede, pensar mesmo em coisas de rede, pensar sabe, começar a desconstruir o que esse mal maior, assim, que é essa habituação nossa com conteúdo, com consumismo, e aí vai embora. Que aí eu acho que você falou muito bem, né? Você começou a ler a esquerda com os melhores olhos, começou a ficar mais feliz com aquele. Eu acho que é um pouco a leitura que eu faço também. Comecei a ler, os caras estão criticando os comportamentos que hoje todo mundo tem, né? Assim, a gente é meio de direita, né? Eu gosto, assim, o Alisson Mascaro fala isso às vezes. Cara, hoje todo mundo é de direita. Você tava. Você pode falar, bater no peito, pô, não, eu sou de esquerda, eu sou radical. Mas você faz várias coisas que trabalham para a direita. E tudo bem, porque no individualismo mesmo que a gente não vai resolver esse problema. Pode ficar tranquilo. Você não é culpado. Mas a gente tem que trabalhar para justamente desarmar essa bomba, né? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu não consigo... Porque usando a tática voluntarista vai dar direito. Né? Eu acho que eu penso assim. Sim. Cara, não sei como pensar isso. Eu acho que a campanha do Boulos está sendo bastante competente. Eu acho que é bem humorada, os caras não estão ficando na defensiva. Sem essa, até nesse jeito aí de lidar lá com os jornalistas de alta performance, eles mandaram muito bem, né? Total. Sem ficar porque às vezes quando essas coisas aconteciam, o pessoal veio pagar, vou fazer aqui um tweet muito indignado, sou aqui uma vítima de uma calúnia, tal. Não, velho, vai lá e fala o que esse cara aqui, o que ele tá fazendo? Joga ele pra cima e vai ver, o negócio é mentira mesmo, bota o cara pra frente e tal. Acho que tá se comunicando bem, é um negócio bem... Eu não sou especialista, não sei nada dessas coisas, mas é muito legal ver uma campanha da esquerda que não fica na defensiva o tempo inteiro. Sim. Tá lá para atacar os problemas, não precisa nem atacar outros candidatos, tá lá para atacar os problemas. Os problemas são esses aqui, a coisa que tá acontecendo é essa, e enfim, é isso, assim, tipo, vai lá, cara, corre pra dar conta, sabe? Eu acho só isso, não tem o que fazer, assim. Agora, a gente tem um monte de questões para resolver, né, se for pensar em questão eleitoral, vai ser complicado, assim, né? Tipo, eu não sei muito bem como lidar, não sei o que seria de nome, né? A gente teve toda aquela baita expectativa de que o Lula seria um nome ali em 2018 e não veio por um monte de motivos, toda uma coisa muito maluca, assim. E, cara, agora simplesmente não sei, né? Não consigo ter muita fé em eleições muito justas, né? Eu acho que, como 2018 foi um ano de um jogo muito sujo, embora a gente esteja muito mais preparado para lidar com isso, exige pensar muito mais, assim. Agora, cara, Bolsonaro tem a máquina e com a máquina na mão, perdeu uma eleição, se isso acontecer, vai ser porque ele fez alguma coisa parecida com o que ele fez no começo desse ano, né? Ou no final do ano passado. Se der qualquer problema, vai ser porque o cara é burro, briga com o próprio partido e faz um monte de merda e não dá conta de costurar nada e vai por aí, né? Lembrando que quem costurou um monte de apoios dele foram pessoas que hoje são ministros, né? Tanto o próprio Paulo Guedes, quanto a Tereza Cristina, etc. E a gente já viu que ele não é um bom disso. Depende um pouco de muita coisa ainda. Eu acho que a gente não esperava. Tanta coisa aconteceu, cara, de 2018 para cá. Muito difícil fazer previsão, assim. Mas eu gosto de como as coisas estão caminhando. Não acho que tá indo mal. Sim. Mas eu acho que o caminho é muito longo. Sim, é isso, né? O voto não é um fim, né? A briga não pode ser. E eu gosto disso. Eu acho que o Boulos facilitou, talvez, porque é engraçado. Eu acho isso complicado, assim. Em 2018, a campanha, né, pelo menos, acho que na reta final até bastante gente falou, pô, tem que votar no Haddad. Mas era muito mais difícil, e aí eu não tô comparando isso com a escolha difícil lá do Estadão, não, mas, tipo, era difícil mesmo para quem acreditava no Haddad defender, porque, tipo assim, tinha um peso histórico, né? Tinha uma incerteza, pô, quem vai ser o governo dele? Assim, não pelo que ele vai fazer, mas pelo que não vão deixar ele fazer, né? Então,
assim, era difícil falar assim, pô, confia, cara, pode confiar, volta lá porque a gente confia nesse trabalho. Assim, era difícil afirmar isso, né? E tinha que ir mais para negação ao Bolsonaro e é uma tática mais fraca, né? Enfim, mais infeliz, né? E acho que o Bolsonaro conseguiu desviar também um pouco disso, né? Tipo assim, não, é bem mais afirmativo, é o que você falou, é mais afirmativo e, cara, vamos para cima porque ganhou, começa outra treta, né? Ganhou, vão querer derrubar ele já assim que sair o resultado. Cara, deixa eu só pegar meu caderninho para agradecer aqui o pessoal que tá no apoio. Ele tá ali no chão, Claro. rapidinho. Bom, a gente estourou nosso tempo. Depois eu vou chamar o cara para você aceita vir aqui depois para a gente conversar mais? Claro. Que a gente pode até fazer uma avaliação. O que foi as eleições aí, a gente troca essa ideia. Perfeito. Então eu vou. Se você quer ter essa próxima edição Carapanã, ajuda a gente a ficar no ar, né? O Telefonemos conta com esse apoio aí dos ouvintes. Se você chegou hoje aí porque gosta muito do Carapanã, dá uma olhada aí nas nossas outras edições, também tem bastante conversa legal. Se você gostar do nosso trabalho, sugiro que entre lá no nosso apoio, que ajuda a manter a gente. Então, quero agradecer quem já está por lá e quem já faz esse baita apoio, essa baita ajuda, que é o Douglas Vieira, o Juan Borborema, a Dagmar Abrantes, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Ismael Santos, a Andréa Camurcia e a Dalva Brandes. Muito obrigado a todo mundo que já está por lá e reforço aqui o convite. Participe aí, ajude o nosso apoio, que é a melhor forma da gente continuar trabalhando aqui com a independência e custeando aqui, tentar voltar a ter um servidor próprio, né? Bem importante isso. A gente quer bater na. Eu esqueço de falar isso nos episódios, mas assim, a gente não quer ganhar milhões de reais, nem milhares, assim. A gente tem uma meta fixa de R$3.500. Quando a gente bater essa meta, a gente não vai acumular mais dinheiro, a gente vai ajudar outros veículos independentes. Então, ajuda a gente a bater essa meta, que assim que a gente bater ela, o dinheiro vai ser redistribuído. A gente não pretendo ficar rico fazendo podcast daqui a pouco. E quero ajudar meus outros parceiros, dar um dinheirinho lá pro Vira, para os outros veículos todos. E só mais um lembrete, quem assinar com R$10 por mês lá no Apoia, tem uma novidade que é a livraria Alecrim. Você vai ganhar todo mês um cupom de desconto para uma compra no seu mês, né? Dá para fazer aquela compra de uma vez bem legal, com 15% de desconto. É uma livraria 10 ali do Rio, é uma livraria online, mas é do Rio. E eles têm uma curadoria muito boa de livro de política, livro de sociologia, tem quadrinho, assim, tipo, dificilmente você vai comprar um livro ruim lá na mão deles. Então, quem quiser assinar com R$10 tem esse cupomzinho de desconto. Carapanã, brigadão aí pelo seu tempo, pelo papo. E é isso, já foi o convite para a próxima e valeu. Eu é que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui. Um abraço para todos. Valeu. Abração, Carapanã. Falou.